Diário não oficial do Brasil. Dia 365/365, 31 de dezembro, terça-feira. No horóscopo que o guru olavista provavelmente prepararia para o síndico disfuncional esse ano, correspondeu ao ano da mamadeira de piroca, no calendário do horoscopista. Marcado pelas estapafúrdias interpretações da realidade, pelo ódio, pela mentira, os elementos reinantes foram o fogo, nas queimadas do Amazonas e nos 257 tiros do Exército Brasileiro, a água, entrando no signo da escassez, a terra, na lama de Brumadinho e naquela outra simbólica, materializada no condomínio mais mafioso do país, e o ar, tóxico da convivência com o sangue derramado de indígenas, de mulheres, de crianças, da população negra, e com a própria fantasia da mamadeira de piroca, que afinal não foi encontrada. Na busca, encontraram 117 fuzis enterrados no jardim da casa de um vizinho do presidente. Enquanto você se distraía com o diversionismo, o país foi morrendo. 1. O ex-capitão vetou integralmente o projeto de lei que prorrogava incentivos ao cinema, transformou a Ancine num aparelho ideológico de fundamentalistas pseudo-cristãos e atropelou o direito à livre expressão. As distribuidoras americanas agradecem. 2. A autonomia universitária sofreu os mais diversos ataques durante todo o período. O sucateamento da educação foi a prioridade de ministros armados com uma madeira de piroca que odeiam o conhecimento e tocam um projeto fascista de tentar impedir a investigação científica, a democratização do conhecimento e a formação do pensamento crítico. 3. A retirada de direitos, a precarização do trabalho, o fim da aposentadoria, a pensão integral só para as castas de militares, juízes e políticos, a naturalização das castas especiais, enquanto o discurso para os tolos fala em combate às mamatas e o país é rifado para o capital internacional, livre de ônus legais e embalado para presente. 4. Foi decretado que meninas vestem rosa e meninos vestem azul, em um ambiente de pautas anti-mulher e anti-LGBTQI. Para completar, agora, no apagar das luzes, o ministro do Meio Ambiente está preocupado não com a Amazônia, que permitiu queimar, ou com os olhos nas praias do Nordeste, mas com as roupas que as mulheres vão usar nas dependências do ministério. O controle sobre o corpo das mulheres parece ser pauta fundamental. 5. O momento inaugural do governo apresentou a primeira-dama traduzindo em libras a fala do primeiro cônjuge, Gracinha. Mas o benefício de prestação continuada foi restringido. A pensão continuada do INSS foi retirada. A prevenção ao Zika vírus foi descontinuada. A TV Escola e seus programas para deficientes auditivos acabaram. O Conselho da Pessoa Deficiente foi extinto. Enfim, só há lugar para a deficiência de caráter. Assim se encerra esse primeiro ano do governo sob o signo da mamadeira de piroca e sobre a terra plana. Mas, para os que sobreviveram, a luta continua. Nosso arco-íris nunca será uma reta de todas as cores. Assim como Lula, livres. Muitas batalhas nos esperam em 2020. Vamos a elas! Dia 364/365, 30 de dezembro, segunda-feira. 1. Da lama ao caos, ao fogo, ao óleo, ao tóxico, à morte. O saldo do primeiro ano do Bolso Governo. 2. Enquanto o guru do ex-capitão diz que quem governa o país é Fernando Haddad, em mais um calculado diversionismo do bolsonarismo, com toda a rima pobre, o que descobrimos é que os governantes desse país querem destruir o meio ambiente.
3. O ano do ex-capitão que ocupa o Planalto começou com o crime da Vale em Brumadinho. Obviamente, o desastre não foi provocado pelo governo, mas também não houve empatia com as vítimas, ou providências efetivas para prevenir outros desastres. A atitude governamental foi de utilização do momento para fazer propaganda do exército de Israel, que trouxe ao país 130 soldados e oficiais com equipamentos inadequados, que ficaram por aqui 4 dias, posaram para fotos de propaganda da ultradireita mundial e atrapalharam. Não conseguiram resgatar ninguém e demonstraram logo no início do ano o desrespeito da necropolítica instalada para com a situação real das vítimas. A Vale e seus dirigentes vão muito bem, obrigada. Distribuiu lucro para acionistas enquanto a mesquinha indenização para vítimas. Outras barragens continuam a oferecer risco à população. 4. As queimadas da Amazônia provocadas por associados do agronegócio predatório destruíram a vegetação, colocam em risco a fauna, as nascentes e a vida dos povos indígenas que habitam a Amazônia. O sítio Open Democracy alerta para o discurso do governo e do seu entorno que defende de forma recorrente a ocupação da Amazônia para a exploração de minérios e outras commodities, tudo embalado numa suposta defesa da soberania nacional, ameaçada por uma suposta campanha globalista, o que justifica o ataque a ambientalistas e aos brasileiros quilombolas e indígenas, estes acusados, inclusive, de constituírem nações estrangeiras em território nacional. Suprema hipocrisia a serviço do capital e da destruição. 5. O óleo nas 300 praias do Nordeste teve investigações mantidas sob sigilo, ações midiáticas da Marinha posando de heróis e de novo sem resultados, sem soluções e sem providências práticas para a sobrevivência dos milhares de brasileiros que tiravam seu sustento do mar ou das atividades relacionadas ao turismo. Seguem ao sabor das correntes, vidas humanas em risco, vida marinha em risco. 6. A propósito, em recente visita de fim de ano à base naval de Aratu, na Bahia, o síndico teve o cuidado de pescar, conforme divulgou, um peixe de água doce. Peixes inteligentes, só para os outros. 7. As discussões sobre o aquecimento global são dignas das mamadeiras de piroca. Coisa de esquerdistas, a fiscalização necessária e insuficiente no país é chamada de indústria de multa para justificar o desmantelamento de qualquer política ambiental e a ocupação criminosa das áreas de preservação ecológica por atividades predatórias. As reservas de energia são generosamente distribuídas, o que em outros países suscitaria grandes embates em torno de um projeto nacional, aqui vai em clima de liquidação tocada pela força-tarefa sob o comando de Tchutchuca, do síndico disfuncional e do marreco leigo de Maringá. Cuidado 2020, eles vieram para destruir o planeta. Dia 363/365, 29 de dezembro, domingo. 1. O governo faz mais um ataque à universidade e retira a autonomia universitária na escolha dos reitores. Ao mesmo tempo, tenta ampliar as possibilidades de porte de armas. Afinal, para essas pessoas, a civilização são as armas, a morte e a Taurus quer vender a arma popular. 2. O estímulo à violência policial nesse governo está em alta. No estado da federação, em que um condomínio planta armas no jardim, governado pelo sniper parça, a morte de pessoas causadas por policiais atingiu a maior média em 20 anos. 120 snipers são espalhados pela cidade para matar pessoas. O modelo é colocar o bode na sala, criar situações aterrorizantes, estapafúrdias e ações midiáticas em uma festa fenomenal que os alienados e alienígenas aplaudem, e sempre manipular informações e indicadores. 3. O balanço das vendas do Natal é um exemplo da profunda manipulação dos números. Contando com a conivência das editoras de economia na mídia corporativa, o governo, sem proposta, quer emprestar um ar de otimismo e felicidade. Como alguns subempregos e dilapidar o FGTS não resolve a estagnação econômica, resta a manipulação dos números e indicadores para criar a ilusão de que o poder de compra voltou
e a retomada da economia existe. Para os incautos, é claro, Ibope nega que tenha feito pesquisa e apontou alta de 9,5% nas vendas do Natal, revista Fórum. 4. Enquanto isso, de agosto a novembro, o governo aniquilou 34,4 bilhões de dólares americanos das reservas internacionais brasileiras. Não apenas 4 meses foram queimados 10% das nossas reservas. E o Banco Central anunciou para dezembro o leilão de mais 7,5 bilhões de dólares. As reservas que existiam foram resultado dos 13 anos de governos do PT, aquele que, segundo a propaganda fascista, quebrou o país. A dívida pública líquida alcança hoje 57,6% do PIB. Vamos lembrar que no governo Dilma, do PT, mesmo com a indústria brasileira sendo destruída pelo judiciário no comando do partido político da Lava Jato, a dívida pública líquida era de 33,1% do PIB. E o extrato do cartão corporativo não aparece. Dia 362/365, 28 de dezembro, sábado. 1. O pós-natal começa com mais uma fake news. As vendas. A Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, ABLOS, contesta os números de venda divulgados pela Associação de Lojistas de Shopping, que informam um aumento de 9,5% nas vendas de Natal e de 7,5% nas vendas anuais em 2019. É uma mentira, estamos desconfiados de que foi manipulação com alguma segunda intenção, afirma a Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, Jornal Brasil 247. 2. Talvez essa divergência toda possa ser apenas a franquia do famoso Bolso Filho sem sobrenome. Afinal, chocolate é um bom presente de Natal. 3. O Diário do Centro do Mundo traz à tona outra questão relacionada às fake news em tempos atuais: o transeunte profissional ou o popular onipresente. Nunca soube que existia isso, é aquele transeunte casualmente abordado pela reportagem que concorda com o repórter e fornece o gancho para a matéria. O popular onipresente revelado, esse específico, aparece em várias matérias de duas emissoras, Globo e SBT, Diário do Centro do Mundo. A exuberância opinativa do tal transeunte casual bem poderia servir para estudo dos métodos utilizados pela mídia corporativa na construção da notícia. 4. No país em que o presidente já teve 592 declarações falsas contabilizadas pelo sítio Aos Fatos, o papel das fake news aparece como fundamental para a manutenção do regime. Algo entre o extremamente tosco e o também extremamente tosco. Se a realidade não traz bons números, fabrique os seus e solte ao vento. Na dúvida, fabrica-se até transeuntes. As ceias de Natal e os grupos de WhatsApp são os biodigestores das inacreditáveis histórias sobre o país. Inacreditáveis, mas repetidas à exaustão. 5. Para que as coisas continuem do jeito que estão e para permitir a manutenção do fluxo da desinformação, a supressão do debate público é fundamental. É importante atacar a cultura, a universidade, desacreditar qualquer jornalismo que não se limite a dizer amém. É parte da estratégia que permitiu a essas figuras toscas de procuradores, juízes e ministros transvertidos de profissionais midiáticos, exibidos sem crítica em redes nacionais coniventes, junto com transeuntes profissionais, formarem a opinião do país em 2019. Dia 361/365, 27 de dezembro, sexta-feira. 1. O ano de 2019, deprimente e regressivo, está chegando ao fim, sem uma boa perspectiva para 2020. O mundo das fantasias tenebrosas continua em alta. As mamadeiras de piroca, a propaganda com frases de efeito que acusam o PT de quebrar o Brasil e tudo mais que se queira imaginar, embalam uma parcela do país sem senso crítico para os caminhos por onde o trio do barulho que ora ocupa o Planalto está nos levando. 2. São 38,8 milhões de pessoas em trabalho informal. Forma suave para descrever trabalho precário, sem garantias, vulnerável. Tipo entregador de comida em bicicletas que se leva um tombo e passa 10 dias sem poder trabalhar, não terá dinheiro, não terá como viver. Esse número equivale a 41,1% dos trabalhadores do país. Sem reservas,
sem proteção social, sem direitos. O número de desempregados atualmente, 11,9 milhões, não contabiliza o número crescente de pessoas sem emprego formal que buscam alguma forma de sobrevivência no trabalho precário. Carta Capital. 3. Parte desse contingente de trabalhadores no mercado informal não terá direito à aposentadoria. E aos que estão empregados e ainda têm essa perspectiva, terão que se manter no tão disputado mercado formal até os 65 anos, se forem homens, e 65 anos, se forem mulheres. Uma tarefa árdua em um mercado em que as vagas formais não aumentam e a situação tende a piorar com a política de desindustrialização do tchutchuca. 4. Nesse aterrorizante ano que passou, 50,1% dos brasileiros empregados trabalhou em empresas de até 5 empregados. Pela norma proposta e implementada pelo ex-capitão, com o aval do Congresso, do Tchutchuca e do Marreco Leigo de Maringá, empresas com até 20 empregados não precisam ter controles de horas trabalhadas, o que se traduz em total falta de controle do turno trabalhado, sem hora extra, sem qualidade de vida do trabalhador. Transformar o trabalho num moto contínuo é um projeto desse desgoverno que chama exploração abusiva de liberdade econômica. Carta Capital. 5. E na manhã de hoje, mais um ato de violência política. Policiais militares terroristas atacaram um acampamento do MTST na periferia de Maceió, Alagoas, aos gritos de "Agora é Bolsonaro", e atacaram pessoas, destruíram objetos, livros, bandeiras, quebraram utensílios da cozinha coletiva e queimaram documentos dos integrantes do movimento. Estavam em 2 viaturas e não apresentaram mandato de busca e apreensão. Jornal Brasil 247. Dia 360/365, 26 de dezembro, quinta-feira. 360 dias, um ano fiscal. E o que temos? Um crescimento da economia inferior a 1%, se contar o potencial destrutivo de longo prazo de Tchutchuca, a grande estrela do neofascismo liberal brasileiro. Isso é um não resultado. 2. O ex-capitão, como nunca fez nada pelo país nas suas atividades parlamentares, onde apenas cuidou dos parentes e aderentes, não soube como lidar com o legislativo. Acreditou talvez que bastaria pagar e mandar, que o papel do legislativo se resumia a ser pago para tirar uns cochilos, contratar uns assessores para funções não muito cívicas e perdeu-se na sua relação com o Congresso Nacional. Além do autoritarismo, não sabe operar. 3. Cada ida de um desministro à Câmara ou ao Senado foi um momento de vergonha nacional. Todos, sem exceção, deram vexames inacreditáveis com suas respostas tecnicamente despreparadas e tendentes a um autoritarismo que não tem lastro. 4. As grandes promessas, o Tchutchuca e o Marreco Leigo de Maringá, obtiveram resultados vexatórios com uma atuação deprimente. Tchutchuca coloca o país em risco, liquida tudo, insiste que precisa destruir mais e não oferece perspectiva. O estranho híbrido de Tucano com Marreco foi desacreditado pelo Vaza Jato, pela extrema violência do seu pacote anticrime, pela inabilidade autoritária e pela condescendência com a atividade criminosa. 5. A estrela do ano foi a reforma da Previdência, um plano macabro para engordar banqueiros, favorecer algumas categorias, reforçando nossas desigualdades, que já não são poucas, e imputar os custos a aposentados, trabalhadores pobres, deficientes, órfãos e viúvas. Um dos atos mais perversos de um governo desnaturado, a serviço do capital, foi pago a peso de ouro no Congresso, arrastando votos até dos que se dizem progressistas e contaminando os estados que agora reproduzem a receita do arroxo. Um capítulo decadente da nossa história neoliberal de luta contra os direitos dos trabalhadores e da população mais vulnerável. 6. O presente de Natal para as universidades é uma medida inconstitucional para pôr fim à autonomia universitária. A baixa adesão ao inconsciente programa Futurice pode ser a causa. O incompetente que dirige a pasta da educação chamou o patrão de traidor, provavelmente para sair do governo posando de rebelde, e a CGU
caçou a aposentadoria e única fonte de renda de um professor com mais de 35 anos de serviços prestados à universidade por supostas irregularidades na gestão da Petrobras, sem que haja nenhuma condenação criminal, no que mais parece uma perseguição mesquinha nos moldes próprios dos tempos atuais. Jornal Brasil 247. 7. O fascismo avançou a tal ponto no país que pessoas começaram a sair dos armários com suas suásticas expostas. Atentados de grupos radicais homofóbicos que utilizam um discurso imbecilizado são realizados com o rosto dos homicidas à vista e a utilização de carros com placa à mostra com a certeza da impunidade que o governo paramilitar miliciano que ama a tortura vem incentivando. O governo mais vil da história vai completando um ano. Dia 359/365, 25 de dezembro, quarta-feira. Então é Natal. O que você fez? 1. Concentrados na produção da pobreza e do extermínio dos pobres, os governantes da barbárie, o ex-capitão, o Tchutchuca e o marreco leigo de Maringá, agora chegam a mais um absurdo: usar mais uma vez o dinheiro público para socorrer os bancos privados. Ilegal e imoral. A medida que é proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal desde o ano 2000. Jornal GGN. 2. A Islândia se mandou prender seus banqueiros que se locupletavam com seus lucros e acumulavam dívida para serem pagas pelo Estado, ou seja, pelo contribuinte. Dizer não ao projeto do capital financeiro de democratizar as suas dívidas e se apropriar sozinho do lucro é um projeto cidadão. Viu Mundo. 3. O país caminhando para a borda da terra plana. Desindustrializa-se e tudo promete virar terra arrasada para o projeto imediatista de alguns ruralistas que sequer se preocupam com a água ou com a vegetação que pode fertilizar a terra. Pretendem exterminar a população indígena e ainda sufocar a agricultura familiar. O síndico disfuncional acaba de editar a MP 910, que intensifica o conflito por terras no país. A medida permite que um proprietário rural possa simplesmente declarar que a terra, com até 1,5 mil hectares, é sua sem necessidade de comprovar a ocupação e passar por cima de assentamentos existentes, de quilombolas, áreas indígenas, etc. E se apropriar, enfim. É o sonho ruralista de poder sendo materializado com a violência do síndico. Carta Capital. 4. A saúde da população é outro alvo inacreditável do ex-capitão. Enquanto desfruta de uma equipe de batedores para o seu tombo no banheiro e o melhor dos atendimentos, destruiu o programa Mais Médicos apenas por questões ideológicas. Extinguiu 22.400 cargos na pasta da saúde, entre esses 10.000 agentes comunitários, e acabou com as ações de prevenção contra o Zika vírus. Diário do Centro do Mundo. 5. Enquanto os dados mostram que 1 a cada 4 mulheres do Brasil sofre de violência obstétrica, o síndico disfuncional veta o termo violência obstétrica, como se por decreto a violência fosse deixar de existir. Opera pelo não reconhecimento do termo e pelo consequente avanço da violência. Diário do Centro do Mundo. 6. Enquanto em todos os lugares do mundo a luta contra a fome é prioridade, o país se supera e opera para gerar mais fome, inventando tributação sobre a cesta básica e auxílio-desemprego. UOL. Talvez para compensar eventuais auxílios aos banqueiros privados e ainda perseguindo a meta de extermínio de brasileiros, o governo disfuncional retirou do programa Bolsa Família pelo menos 1.160.000 famílias. Só esse mês. Jornal GGN. Mês de festas, alegria, fraternidade e esperança. 7. Assim é o Natal do ex-capitão. Cristão declarado e defensor da própria família,
tomou um tombo e informou que teve perda parcial de memória. Aparentemente, isso foi na hora em que redigia sua mensagem de fim de ano. Talvez esqueça também quem é Queiroz. Dia 358/365, 24 de dezembro, terça-feira. O ano vai chegando ao fim e vamos lembrar algumas coisinhas que acontecem nesse nosso cenário absurdo. Com base nas declarações do presidente da República de que a sua família é limpa e no seu governo não tem corrupção, vamos falar dos limpinhos e cheirosos e, com base na publicação do Diário do Centro do Mundo, comentar os 10 casos de corrupção que assombram a família em que os filhos, quando descobertos, perdem o sobrenome. 1. O Caixa 2 do Laranjal do PSL em Minas e Pernambuco, usando candidaturas de mulheres para fraudar a destinação de recursos que foram utilizados na campanha presidencial. 2. O assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, com direito a testemunhas sendo intimadas, desaparecimento de computadores de bolsofilhos, suspeita de adulteração de áudios e proximidade e possível visita dos assassinos no dia do crime. 3. Queiroz, o motorista com foro privilegiado, dono das rachadinhas e que se recusa a dar depoimentos, deixando em paz pelo ministro da Justiça, um dos motoristas mais poderosos da República. 4. Uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira com custos pagos com dinheiro público para transportar a família que não pode tomar um táxi ou andar de ônibus ao casamento de um dos bolsofilhos, e gracinhas populistas para interceptar o voo e a popularidade de times de futebol. 5. Depois de usar a Força Aérea Brasileira para o deslocamento da família para o seu casamento, o bolsofilho supostamente pagou a sua viagem de lua de mel com o fundo partidário. Afinal, o casamento de um filho presidencial deve ser um ato de campanha, mesmo que não seja nos previstos pelo TSE. 6. O mesmo bolsofilho teve emprego em Brasília, emprego público na Câmara dos Deputados, enquanto frequentava as aulas da universidade no Rio de Janeiro, um presentinho do papai cuja soma dos proventos recebidos, segundo o jornal, corresponderia em valores atuais a R$160 mil. 7. O bolsofilho vereador empregou no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro a madrasta e 7 parentes dela, que moravam alguns em Minas Gerais e nunca compareceram ao emprego. Alguns chegavam a devolver para a rachadinha 90% dos valores recebidos. 8. O esquema de venda de excedentes da energia de Itaipu, que gerou um enorme escândalo político e quase resultou na destituição do presidente paraguaio, tem a participação da família que atualmente controla os negócios em Brasília. Nada será investigado naturalmente, mas o esquema foi revelado no país vizinho. Por aqui os parças ignoram. 9. No princípio do ano, surgiram denúncias de que os 2 bolsofilhos atualmente em Brasília usaram dinheiro público para contratar empresas de parentes de um assessor do presidente e de uma ex-assessora do filho Flávio B. Uma festa em circuito fechado. 10. A tradicional família da rachadinha, aquela em que os filhos descobertos não têm sobrenome, já empregou 102 parentes, dos quais pelo menos 37 com fortes indícios de nunca terem trabalhado de fato em seus cargos.